Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Charlie Austin e eu sou tu e você está aqui no Amor Sage. Nunca se esqueça de que o amor vive no mundo através de você. É novo no canal? Vem checar as playlists do Diário de Bordo da Ascensão, da qual este vídeo faz parte, e também as minhas playlists de consultas espirituais e ensinos da transição planetária ano 1 e 2. No vídeo de hoje, dando tanto boas-vindas para aqueles inscritos e queridos recorrentes do canal, como novas pessoas que estão se chegando aqui a esse espacinho energético na internet, eu venho responder uma pergunta que eu já respondi outras vezes em vídeos bem mais longos do que esse aqui, mas agora que eu vou responder de uma maneira incisiva, de uma maneira direta ao ponto, de uma maneira sem rodeios, ou sem recheios, porque em vídeos anteriores eu explicava várias nuances, vários detalhes, várias camadas de se entender o assunto do vídeo de hoje, que é o que é alma, ou o que é a alma. Então, preparados para essa definição básica, mas super significativa? Mas não antes de você fazer a inscrição, tá? E para quem já fez a inscrição, então deixa um joinha no vídeo. Então, o que é alma? Nós falamos um pouquinho no vídeo de ontem sobre a jornada da alma. E aí a gente fica se perguntando, tá, por que esse elemento não físico, esse elemento imaterial, se daria a tanto trabalho através daquelas 3 maneiras que eu mencionei no vídeo do dia anterior para fazer a gente se aperceber dele? O que ele tem de tão importante, ou por que é tão importante ele querer que nós saibamos da existência dele? E a importância de ele catapultar a gente para a jornada a respeito dele mesmo tem a ver com a definição dele. Então, o que é alma? Aqui vai a resposta. Alma é uma expressão de consciência. Simples assim. Alma é uma expressão de consciência, ou uma expressão da consciência. É quando o elemento do não é aquilo que não é ativamente se manifesta no universo, quer físico ou não. E aí nesse momento não é se torna o aquilo que é. E esse aquilo que é o que nós chamamos de alma. É quando a consciência consegue enxergar a si mesma com uma identidade, com características o suficiente para ela se ver momentaneamente a parte do resto do todo da consciência. Então, novamente, alma é uma expressão da consciência. Em qualquer nível no universo ou nos universos no qual essa expressão de consciência se manifesta. É quando a consciência ela se desloca da massa total de consciência a tal ponto que ela se enxerga momentaneamente a parte dessa massa. Então ela vai daquilo que não é, do vazio onde todas as possibilidades coexistem, para aquilo que é, onde ela existe através de uma série de atributos e propósitos que são algumas potencialidades angariadas para dar a coesão daquela unidade menor que nós chamamos de alma. E aí eu acabei de falar que a alma, que é uma expressão de consciência, essa é a definição básica, ela então se separa do todo da consciência. Aí você fala, mas peraí, consciência não é apenas alma? Então, peraí, existe alguma consciência que não seja alma? Sim, na verdade, todas as coisas são consciência. Catou? Uma pedra, um papel, o que quer que seja, o céu azul, tudo é consciência. Mas nem todos atuam como uma expressão da consciência. Então é importante citar isso. Tudo tem algum nível de consciência, mas nem tudo atua como uma expressão especializada, afunilada,
focalizada dessa consciência. E aí, outros atributos da alma são: a alma, ela não sofre e ela não tem sentimentos, nem para o bem nem para o ruim. Ela não atua na dualidade. Ela não pode perder e não pode vencer. Ela não pode nem nascer e nem morrer. Então, assim, qualquer definição que a gente daria para a alma, na esfera de existência da alma, não existe. Basicamente, não existem polaridades, não existem opostos na esfera de existência aonde a alma, essa expressão de consciência, existe. E aí, essa expressão de consciência que nós chamamos de alma, ela pode se subdividir em níveis. Então, por exemplo, nós temos uma expressão máxima, tá? Ou uma banda de consciência e de existência máxima, na qual que seria aonde a alma não está dividida, aonde a alma, como que eu posso colocar isso? Eu vou reformular. A alma, ela pode se fractalizar, ela pode passar a existir em vários níveis simultaneamente. E aí a gente pode usar a palavra alma para se referir a esses subníveis. Mas a alma mesmo que eu estou falando aqui neste vídeo é a alma no seu nível de existência máximo, que está acima de todos os outros. É nesse nível em que a alma não tem sofrimento e não tem felicidade, não tem sentimentos nem bons nem ruins, não tem pensamentos nem bons e nem ruins, não perde e não vence, não nasce e não morre. É neste nível da alma que geralmente é o que nós chamamos de eu sou ou mônada. Em subníveis, algumas dessas características, ou a falta dessas características, certo? Porque ela não sofre e também não é feliz, certo? Então, poderíamos dizer que está faltando tanto felicidade quanto tristeza para ela, por assim dizer. Em subníveis, tá, da alma, algumas dessas características, ou como eu disse, a falta delas, pode existir ou não. Tá? E aí ela vai se subdividindo quantas vezes ela quiser, até chegar num nível que seria o oposto no espectro ao nível máximo, onde ela ainda está na sua forma integral, na sua forma total, que é o nível da mônada. E esse nível oposto, que seria o nível mais baixo, aí geralmente ela vai apresentar tudo que a mônada não tem. Então ela vai apresentar sentimentos, quer bons ou ruins, pensamentos, quer bons ou ruins, e por aí vai. E aí falando desse nível mais baixo, mais longe em relação ao nível máximo dela, usando como referência o nosso sistema planetário, nesse caso, o subnível mais baixo seria o reino humano. Então, se na ponta máxima de expressão da alma, que é a mônada, não há dualidade, certo? Não há essa ilusão, na sua subdivisão mínima, máxima, que é dentro do reino humano, ela vai ter o espectro daquilo tudo que ela não é no nível máximo. Então vai ter dualidade, vai ter experiências extremas de um ponto para o outro, vai ter polarização, vai ter sentimentos que pode ter uma gama de manifestações, vai ter pensamentos que vai ter uma gama de emoções, tá bom? Isso para almas que elas sempre se fractalizam em qualquer nível que a fractalização, a divisão acontece, elas sempre se fractalizam ainda como individuações ou individualizações daquela mesma expressão de consciência. O que eu quero dizer com isso é para almas que elas escolhem reter um senso de si, de ser, não importa quão baixo seja o nível. Porque tem certas almas que elas se fractalizam e chega a um certo nível onde elas se fractalizam como um objeto ou algo que retém consciência, mas não o suficiente para ele se aperceber da consciência que ele retém. Como, por exemplo, às vezes uma pedra, um minério, ou uma folha de árvore. A árvore como um todo, sim, vai ter consciência de que ela é uma consciência, ou seja, de que ela é uma alma, mas uma folha, por exemplo, já não vai ter essa noção, mesmo sendo parte de algo maior, tá? Então, porque é muito pouquinho a consciência que ela retém. Ela só talvez tenha uma noção total
Ela só talvez tenha uma noção de que ela faz parte de um ser consciente maior quando ligado àquele ser. Por exemplo, quando a folha está ali grudada no galho, tá bom? Então, assim, tem certas almas que elas vão ir se fractalizando e mantendo essas individuações da expressão de consciência delas, mesmo em níveis menores, e chega num ponto que elas entram numa certas individuações aonde é apenas um receptáculo, um guardador de consciência, mas aquela consciência não interage com o seu próprio movimento interno. Que aí é os objetos físicos e tal, a não ser que esses objetos tenham encantados, sofram algum encantamento, e aí por isso passem a se antropomorfizar, mas eles são sob um efeito de um feitiço nesse caso, não é que é a natureza deles. Então isso é a alma, é uma expressão de consciência. Há sim níveis superiores, tá, de alma, acima desse que a gente aceita para o nosso universo local do Homo Arpuan, acima desse que nós chamamos de mônada, algo como supramônadas, ultramônadas, ultra-hipermônadas, mas isso não nos pertence nesse momento. O que eu quero dizer, isso não é relevante aqui para nós. E aí, o último detalhe que eu acho importante dizer é que vamos comparar os 3 principais níveis que a gente observa que as almas se manifestam no nosso universo, tá? Quer físico ou não. Então, elas podem ter inúmeras individualizações em níveis abaixo do nível superior, que é o máximo, que é o teto que a gente considera. Mas 3 estão sempre presentes, os 3 principais. Então, nós temos a mônada, esse é o nível principal, e essa mônada, por exemplo, as mônadas principalmente que lidam, tá? Que enviam individuações delas, extensões delas para planetas, para mundos humanoides, quer dizer, para mundos que têm espécies inteligentes desenvolvidas como a humanoide que nós temos na Terra, que são os seres humanos, o Homo sapiens. Nesses casos, geralmente, para mundos humanoides, elas vão ter essas 2 subdivisões. Vai ter um nível de eu superior, que é uma outra individuação de uma expressão de consciência, mas em escala menor. Então vão ser 12 eu superiores debaixo de cada mônada e um terceiro nível de individuação, que aí vai ser cada eu superior ter 12 extensões de alma e o total de todas as extensões de alma, 12 para cada um dos 12 eu superiores, dá o total de 144 extensões de alma. Então pensa assim, pensa numa árvore, tá? E essa árvore ela tem 12 galhos. E cada galho tem 12 folhas. Então, o total de folhas que essa árvore vai ter? 144 folhas. Então, pensa, a árvore é a mônada, os 12 galhos é os 12 eu superiores, e as 144 folhas são a soma das 12 extensões de alma ligadas a cada um dos 12 galhos. Assim fica fácil de você memorizar como a alma ela se individua ou se individualiza em várias camadas, tá certo? O fato de que a alma ela não sofre e ela não é feliz, ela não tem sentimentos nem para um lado nem para o outro, ela não tem emoções, ela não tem pensamentos, torna justamente necessário, então, que para ela ganhar conhecimento de tudo que ela pode ser, que ela tenha que criar versões menores de si mesma que podem passar por uma ilusão, um experimento controlado de como seria se ela tivesse essas coisas. E é através dessas sondas exploratórias, nos 2 níveis abaixo de individuação, que ela angaria coisas que, digamos, ela só saberia teoricamente, mas que ela não tem a vivência, então ela não tem como confirmar. Então, basicamente é assim. Pensa que as mônadas, que são gigantescas em relação a nós, por exemplo, até mesmo os eu superiores, elas ainda assim, em comparação ao Criador, são pequenas. Então, depende em relação ao que você as está comparando. Mas elas são uma réplica da grade zero de consciência, de uma expressão de consciência ainda maior que as engloba, que as engole. Tá? Então, essa consciência maior, ela tem todas as potencialidades dentro dela, tanto de coisas boas quanto de coisas ruins. Só que são apenas potenciais.
e ela nunca pode materializar essas potencialidades, a consciência suprema, porque na hora que ela materializar dentro dela mesma, digamos, ela deixa de ser aquele poço de potencialidades, aquele balde de potencialidades. Porque se uma se materializou, ela deixou de ter uma de todas as infinitas possibilidades. Então ela já não é o todo, o tudo. Então ela não pode fazer isso. Então o que ela faz? Ela se afunila num fractal, ou seja, numa expressão de consciência menor, que no caso são as mônadas, que para nós, nosso ponto de vista, são gigantes, e dá para essas mônadas a missão de ter as experiências para a consciência suprema saber que fim daria, que resultado daria se ela começasse a materializar todas as potencialidades que fazem ela ser o que ela é, a consciência suprema. Só que as mônadas, por sua vez, elas também repassam essa missão para uma individuação ainda menor delas, porque elas também ainda assim são muito grandes. Então, se elas começarem a materializar algumas das potencialidades que existem nelas, elas deixam de ser o eu sou, que é eu sou qualquer coisa. Então, elas deixam de ser essa coisa infinita. Então, elas se afunilam ainda mais, e aí, nesse outro nível, os eu superiores. E os eu superiores agora são capatazes das mônadas, por assim dizer, e tem que prosseguir com o propósito da mona, que também tem que mandar informação para a consciência suprema de como é se potencialidades de existência e de experiências deixassem de ser potencialidades e virassem coisas, digamos, concretas, experiências realmente com todas as suas nuances. O eu superior já consegue ali no plano espiritual angariar algumas dessas experiências, mas tem um limite, porque ainda assim no mundo espiritual é tudo muito fácil, é tudo muito acessível e é tudo gerado muito rápido. Então às vezes não dá para você trabalhar, por exemplo, com a nuance de velocidade da manifestação de algo, porque tudo acontece praticamente instantaneamente, e ver como se algo não fosse manifestado rapidamente, se isso afetaria o desenvolvimento daquilo e as interações dos seres e dos objetos com aquilo. Então os eu superiores vão individualizar eles também a um outro ponto, e nesse ponto a individuação é tanto que você já adentra um cosmos mais denso, que é um universo físico, tá? E aí o universo físico, ele tem muitas mais restrições do que o plano espiritual, mas as restrições dele são de cunho diferente. Não é a restrição que existe no mundo espiritual da ilimitude, o que eu quero dizer com isso, da ilimitalidade que você tem de fazer qualquer coisa imediatamente ou sem dificuldade. As restrições do plano físico é justamente de ser muito difícil praticamente tudo de ser feito com facilidade ou simultaneamente, e ao mesmo tempo tem certas coisas que, dependendo da constituição delas, acontecem com facilidade. Então assim, o plano físico é um lugar perfeito para todas as potencialidades serem testadas, quer sejam boas ou ruins, sem mexer com a ordem do resto do cosmos. É um lugar fechado, é como uma incubadora o plano físico. E aí as extensões dos eus superiores, que a gente também pode chamar de almas, vêm trabalhar isso. Então, assim, algumas pessoas perguntam como Deus é tão sábio? Deus é tão sábio porque ele nunca pisa na lama, por assim dizer, né? Ele nunca corre o risco de ele se corromper com as experiências. Mas, como ele sabe que ele não pode se corromper com as experiências, mesmo experiências boas que poderiam sujá-lo energeticamente, por assim dizer, é porque ele tem expressões da consciência dele, individuações da consciência dele, que foram taxadas com essa responsabilidade de descobrir isso. E essas, por sua vez, taxaram outros com a responsabilidade de descobrir isso, os eus superiores. E os eus superiores taxaram nós com a responsabilidade de descobrir isso. Tá? Então, é um lugar fechado, né? O plano físico é um invólucro fechado. Então, nós talvez sejamos a parte mais honrosa das almas, porque somos nós que viemos no batente, nós que viemos aqui na lama, né? Nós que viemos na dificuldade, tudo por causa de um propósito maior.
através de tentativa e erro, descobrir quais das infinitas potencialidades que existem tanto dentro de uma mônada ou da consciência suprema, que é a super, ultra, hiper, blaster, master mônada, quais dessas realmente valem a pena serem mantidas apenas como potencialidades e nunca serem materializadas, porque foram testadas num ambiente controlado, e quais merecem sempre serem dadas vazão pela consciência suprema para polularem como materializações em outros mundos, em outros universos. Então é assim que Deus se torna sábio. Por isso que Deus é sábio. Ele não foi sábio, ele será. Ele é. Porque está tudo acontecendo no momento presente. Então ele está sempre ganhando feedback em tempo real do que é que mantém ele limpo, do que é que mantém ele santo, do que é que mantém ele equilibrado e do que é tudo o oposto disso, num ambiente controlado onde, sabe, a versão dele, da versão dele, da versão dele, da versão dele que somos nós viemos e tiramos a prova para Deus. Então, nós somos os executores das potencialidades que existem dentro de Deus, a super, ultra, blaster, master, mônada, tá? Então, é assim que ele tira a prova. O que deve ser reivindicado como sabedoria, o que deve ser passado como sabedoria, o que não deve ser. Quem diria que nós seríamos os organizadores do que se torna a sabedoria divina e do que não se torna. É assim que Deus conhece, porque ele nunca se suja, do porquê ele nunca tende para um lado de autodestruição. É por isso que ele sempre consegue fazer as escolhas certas, porque nós somos o seu método ou o seu meio de testagem. Gente, obviamente, isso é uma explicação super, ultra simplificada, mas o que vocês têm que guardar desse vídeo é o que é a alma. A alma é uma expressão da consciência em qualquer nível do universo, em qualquer dimensão, em qualquer orbe visível ou não visível. E nós temos 3 principais níveis: mônada ou presença eu sou, eus superiores e às vezes é uma manifestação física daqueles eus superiores, que no nosso caso, nos planetas que têm humanoides da raça Adam Kadmon, vai ser seres parecidos conosco, tá bom? Amanhã eu vou falar de 2 configurações básicas das almas. Tá? Você vai falar, mas você não já falou das configurações básicas, os 3 níveis? Não, aqui nós estamos falando de níveis, tá? Então, quando a gente fala de níveis, gente, a gente está falando de uma organização verticalizada, tá? Mônadas, eu superiores, ou eu mestres, ou eu do futuro, ou mente superior, tá? Ou eu maior, e aí, né, extensões no físico. Tá? Então, quando a gente fala de níveis, é sempre verticalizado. Aí tem uma outra maneira de entender a alma que é horizontal, que aí são as 2 configurações. Mas eu vou explicar mais isso no vídeo de amanhã. Gostou desse vídeo? Faça então a inscrição do canal. E se você já é inscrito no canal, que tal deixar um comentário? Que tal deixar um joinha? Vai ajudar a gente bastante. Um último detalhe, aí você fala, mas onde que entra o espírito, o perispírito? Então o perispírito, quando a gente desencarna, é o eu superior? Nananina não, tá, gente? Tá? O perispírito é a extensão de alma agora desencarnada, tá? Então, quando você volta para o plano espiritual, se você não ascendeu completamente, você não volta para a esfera de existência do eu superior. Você volta para mini dimensões ou subdimensões ou densidades abaixo da onde está o seu eu superior. Eu superiores, por exemplo, num sistema planetário como a Terra, vão estar do ponto da última densidade da sexta dimensão para cima, 7ª dimensão. Quaisquer seres abaixo da última densidade da sexta dimensão, por exemplo, a penúltima densidade, a antepenúltima densidade e as outras densidades dentro da sexta dimensão da quinta, você ainda é a extensão de alma. Só é que agora você não está vivendo mais no físico, agora você está vivendo no plano espiritual. Você está mais perto do seu superior? Sim, em questão de distância, vamos dizer sim. Mas você ainda é uma individuação à parte dele.
tá bom? Então, assim, há espíritos, né, que ficam usando o seu perispírito, né, ou seu corpo etérico quando estão desencarnados, que eles ainda continuam super, como que é que eu falo? Alheios à existência de uma individuação maior deles, que seria o eu superior, tanto quanto um espírito encarnado aqui na Terra estaria alienado ou estaria talvez não informado de que existe partes maiores do que ele, a começar a mais próxima, que é a primeira que você pode ter contato, que é o seu eu superior, tá? Então não entenda, tem gente que pensa, eu desencarnei, então agora, como eu tô no plano espiritual, eu tô usando um corpo espiritual, agora sim eu me tornei o meu superior. Não, você pode estar no plano espiritual e você ainda não ter acesso ao seu eu superior, porque você vai estar numa banda, tá, de consciência e de existência onde não ficam os eu superiores, tá? Até porque na banda dos eu superiores, tá, gente, ele já não tem mais corpo, tá? Não é um corpo espiritual. Então esse que é o detalhe. E nos planos de existência para onde a maioria dos seres humanos voltam após desencarnar, você ainda tem um corpo, só não é mais um corpo físico, mas ainda é um corpo. Do fim da sexta dimensão, que é a última densidade dela para cima, já não há mais corpo, que é o que nós chamamos, na verdade, de corpo imorfológico. Você não consegue enxergar, determinar um corpo como um veículo daquela consciência. E aqui vale um último detalhe também, de que então, gente, quando a gente fala que a alma é uma expressão de consciência, tá? Em qualquer nível universal, em qualquer universo físico ou não, tá? Isso então, algumas pessoas já começam a pensar, ah tá, se é uma expressão de consciência, então é energia. Sim, é energia. Mas não é uma bolha de energia. Tem gente que imagina a alma como uma bolha de energia, ou como uma nuvem de energia, ou como, sei lá, feixes elétricos. A alma pode escolher esse tipo de manifestação, por exemplo, se ela quiser se apresentar paranormalmente para você ter visualmente o sinal, a indicação de que tem algo ali maior do que você se comunicar com você, pode, mas isso não define a morfologia da alma, porque ela é uma expressão de consciência, tá? Ela é o seu próprio veículo, e por isso que o veículo que a conduz não é aparente, a não ser que ela queira tornar aparente. Lembre-se que ela é o eu sou, ela pode se tornar qualquer coisa, porque ela guarda dentro dela todas as potencialidades, não presas ao tempo e nem à atemporalidade também, tá? Então ela é um ponto de luz, e mesmo essa luz não é etérica, tá? Não é física, não é etérica, ela é o que nós chamamos de singularidade. A alma é singularidade, é aquele símbolo de um círculo, tá? E um ponto no meio. Essa é a maior representação do que uma alma é, até morfologicamente, tá? Então tudo nela é cíclico, não tem fim, você parece que tem uma delimitação, mas quando você olha é um grande vazio e tem um ponto de expressão, de tração, de atração no meio. Mas você também nunca consegue chegar nesse ponto e passar do seu horizonte de evento. Parece muito com um buraco negro, por assim dizer. Se a gente fosse lá, um buraco negro que é um evento na astronomia, né, um objeto astronômico físico, ok? Mas é isso. Então, tem pessoas que pensam na alma, como eu disse, como sendo o perispírito quando está fora do corpo. A alma não é isso. Pensam ela como uma bolha de energia? Não. Pensam ela como uma nuvem de energia ou como uma nuvem de eletrócitos. A alma não é nada disso, ela não requer estar nesse estado de manifestação. Ela pode escolher se manifestar assim, como eu disse, pode se for do objetivo dela por algum motivo não conhecido pela gente. Uma alma de neumônada, quando ela já integrou todos os eu superiores dela e todas as extensões de alma dela e todas as extensões de alma que estavam debaixo dos eu superiores dela para dentro dela novamente, para dentro do lago de fogo, como eu gosto de dizer, né? Ela então agora está tudo junto ali, tudo uma mesma massa consciencial. Quer dizer que se apagou para sempre todas as individualidades através de muitas vidas que cada uma das suas 144 extensões de almas teve numa roda encarnatória específica? Não. Estão todos integrados, né, à sabedoria do eu sou, mas ele, se ele quiser, como a expressão máxima da alma, nesses 3 níveis que eu falei, ele sempre pode recorrer e recriar
uma manifestação de uma individualização ou de uma identidade específica que uma das suas extensões de alma teve em um dado momento num mundo encarnatório físico. Tá? Então, assim, a individualidade que você teve numa vida, numa encarnação específica, nunca se perde. Só é que quando ela é acoplada novamente ao eu sou, a alma, ela não é a manifestação praxe, a manifestação padrão. Ela tá lá guardadinha. A alma pode escolher ou não fazer uso dela. Então, assim, você dilui a identidade que você teve nessa vida e a identidade que você teve em outras vidas dentro, né, do mar da alma, tá? E você agora estão todas costuradas, né? Todas essas identidades. Então, quando você olha, você agora faz parte de algo muito maior. Sua consciência não é só aquilo que você viveu, é o que todas as outras extensões viveram. Mas, ao mesmo tempo, a alma sempre pode te recortar novamente ou pegar você momentaneamente e te tirar da teia e ela se expressar como aquela individualidade. Porque, querendo ou não, é uma parte menor dela. Então, é ela também, tá? Então, ela, quando já está tudo integrado na presença eu sou, ela escolhe quando uma das angariações de conhecimento que ela teve, ela escolhe quando ela quer usar aquela como representante do todo da mônada que ela e quando ela te retrai e te recoloca digamos, no armário de novo, nas prateleiras, tá? Então pensa que cada experiência que a gente tem no físico, através da nossa jornada encarnatória, é como um colecionável que a alma tem. É um jarrinho de conhecimento que ela adquiriu enquanto ela ficou lindona lá, apenas dando suporte energético e consciencial para que partes menores dela, eu e você, venham aqui descobrir o caminho de volta para ela. Então é basicamente isso. Você está criando o caminho no meio, porque as pontas já tem. Tem ela lá plena, que ela já sempre soube tudo que ela tem que saber, e tem ela em pontos muito pequenininhos que não sabem nada. E aí é esse trilhar deles para chegar nesse ponto, que na verdade já existe, que cria esse loop aonde é por isso mesmo que ela já tem toda essa informação. Porque ela está sempre no momento presente angariando as informações que fazem ela ser o que ela sempre foi. É um negócio meio louco. É igual aquele paradoxo do tempo, que se você voltasse e matasse o seu avô, como você nasceria? Funciona assim com a alma, é mais ou menos a mesma coisa. Quem gosta de ciência vai saber o que é o paradoxo do filho, ou do menino que volta para matar o avô, né, o pai do pai. Então é a mesma coisa. Então, mas o que importa? Alma. Posso chamar a mônada de alma? Posso. Posso chamar eu superior de alma? Posso. Posso chamar a extensão de alma, né? Já até diz o nome, extensão de alma? Pode. Os três são almas em subníveis diferentes. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Charlie também, né? Eu sou o Charlie Austin, eu sou tu. Nunca se esqueça, o amor vive no mundo através de você. Vejo vocês nos nossos próximos vídeos. Beijinhos, abraços.